Olá, muito boa noite. Estamos chegando pela Primer TV, canais da NET e da OLED TV, pelas redes sociais e pelo site primertv.com.br. Eu sou André Santos, programa Faça Acontecer 2021. Nosso programa hoje está bem especial. Nós temos aqui como convidado Pedro Pita e vocês vão entender por que está especial o programa de hoje com a presença dele. E temos também o toque socioemocional com Luana Speck. Tudo isso em meia hora de programa. Muito bem, o programa Faça Acontecer, nós que estamos sempre falando de educação e bem-estar. Quero aproveitar agora o início do programa, agradecer a dona Alair, lá da Alta Tensão Multimarcas, eles que estão sempre nos vestindo. Hoje estou aqui com essa bela camisa lá da loja. Alta Tensão com a loja em Palhoça, lá no Aririú, então você aí de Palhoça e região, é só passar por lá. Eles já estão com a coleção aí completa de outono e inverno, vale a pena conferir. Dona Laí, fica um grande abraço aí, a senhora e toda a sua equipe. Agradecer também Café Grãos do Brasil, nosso grande parceiro aqui do programa. Os nossos convidados estão sempre apreciando esse delicioso café, juntamente com Danilo Lopes, que sempre traz aqui essas delícias. Hoje estamos novamente aqui com o bolinho de pote. Agradecer também Ricardo Henrique, nosso fotógrafo, que está sempre aqui presente no estúdio, documentando os nossos programas. Eu falei no começo que o programa estava especial com a presença, ou está especial com a presença do Pedro Pita. E por quê? Primeiramente eu quero dar as boas-vindas, Pedro, ao nosso programa. Obrigado, André. Está especial, Pedro, porque o mês passado nós ficamos fazendo uma chamada para que as pessoas aí contassem histórias de superação e pessoas que fazem acontecer. Então aí você justamente é um caso desse de superação e nós vamos entender o porquê através da sua história. Legal. Pode contar um pouquinho pra gente? Que honra e obrigado pelo convite. Nossa, fico aqui emocionado de ser lembrado então nessa semana tão especial. Né? Nós que agradecemos. Obrigado. Então, começo contando assim, desde o começo? Assim. Começa contando, sempre lembrando que temos pouco tempo. Cara, são perrengues de vida que a gente acaba lidando de uma maneira que acaba virando estímulo e superação, incentivando até outras pessoas que não enxergam, né, esse modo de viver a vida de um jeito mais leve e acabam se inspirando, às vezes, na minha história. Bom, resumidamente, assim, para a gente poder colocar tudo no tempo, eu fui diagnosticado com diabetes com 11 anos de idade. E essa doença, muita gente não dá muita importância e de uma maneira um pouco errônea, porque o diabetes ele é muito complicado. E ele acabou agravando de tal maneira que me levou aí para a falência dos meus rins, onde eu tive que entrar para hemodiálise. Hemodiálise é uma coisa bem complicada, você deve saber, né? Exato. E, bom, eu fiquei durante 2 anos ali na hemodiálise e depois disso tudo veio a esperança de um renascimento, que veio o transplante. Eu fiz um transplante de rim e pâncreas, então eu deixei de ser diabético, deixei de estar na hemodiálise e, cara, quando eu achei que estava tudo maravilhoso, 100%, veio a questão da minha amputação. E como foi isso, Pedro? Foi agora muito recente, foi em dezembro de 2020, então faz aí quase 5 meses que eu fui diagnosticado com osteomielite crônica. Isso é uma doença que afeta os ossos, né? E acabou, então, sendo que o melhor tratamento seria a amputação. E conversando com meu médico, assim, de uma maneira que eu gosto de salientar muito, assim, um profissional nessa área teve uma empatia maravilhosa e ele mostrou para mim que a melhor opção seria realmente a amputação, né? Então eu consegui enxergar isso e pronto. Fiz aí o meu novo lema de vida, né? Acordar todos os dias com o pé direito. E nem por isso perdeu o bom humor, né, Pedro? Que faz parte da vida também, né? Tem que ser.
E Pedro, você é um exemplo, porque mesmo com todos esses desafios, né, que a vida aí acabou colocando ao seu encontro, você nunca desistiu, né? Tem uma formação, você atua, é uma pessoa bem atuante, é ator também, né? Sou ator. Então conta um pouquinho aí também pra gente. Pois é, eu sempre tive ligado à comunicação, né? Trabalhando, bom, frente às câmeras, trabalhando também como ator, nos palcos, telinha, telona. Fiz aí um filme que, nossa, eu tenho muito orgulho de ter participado, que foi Antropóloga, um longa-metragem que foi exibido em 2011, então a gente já está completando aí 10 anos. Então, muito carinho, quem quiser aí conferir também. A Antropóloga, pode estar colocando no YouTube. Onde foi gravado? Foi gravado aqui em Florianópolis. Florianópolis. Mas assim, a nível nacional, começou a rodar o Brasil, o mundo, teve um festival em Portugal. Então, é um filme do Zeca Pires, um catarinense aí que faz acontecer também. Muito bem, e além de ator, você também é publicitário, né? Isso, trabalho como publicitário. Fiz a minha faculdade na Univale, né? Então tenho também um carinho muito grande por todo o corpo docente de lá. Nós temos aí algumas fotos também dos seus passos aí nessa vida, e nós vamos acompanhar aí então, e você pode comentar um pouquinho também sobre as fotos que vamos vendo. Essa daí foi muito bacana. Esse foi a campanha que eu fiz, né? Assim que eu decidi então pela amputação. Eu precisei fazer uma campanha, porque esse universo da amputação, André, é muito caro, sabe? Quando a gente não tem acesso, assim, não tem alguém que seja amputado, ou na família, ou amigo, a gente não imagina o quão caro são as próteses. E para eu ter essa tão sonhada qualidade de vida, era preciso que eu tivesse uma prótese de qualidade, né? Uhum. Só que, infelizmente, eu não tinha dinheiro. Então, eu tive que começar aí a fazer uma campanha na internet e logo depois, assim, da minha amputação, que foi no dia 1º de dezembro de 2020, eu lancei essa campanha. Em 20 dias, eu consegui todo o dinheiro, arrecadamos o dinheiro aí para poder comprar a minha prótese. Foi em dezembro de 2020? Dezembro de 2020, faz 5 meses agora. Pouquíssimo tempo, verdade, então. Sim. Eu, inclusive, tenho um primo também que ele passou por um processo semelhante ao seu, só que o dele foi perda mesmo. Uhum. E ele é atleta, campeão brasileiro, o Thiago Silva, já ficou um grande abraço aí para ele. Que legal. E é assim, são pessoas que realmente acabam se superando de uma forma... E a gente tem, assim, eu percebo, né, porque claro que daí depois, com acesso à internet, as informações são muito mais fáceis, né? E depois que eu tive essa notícia de amputação, eu comecei a pesquisar, assim, e o que mais tem são pessoas, né, que se superam a cada dia. Aí tem aí algumas imagens, eu relaxando, com meu pezinho novo. Aí como ator. Como ator. Para fazer um portfólio, né? Isso aí. Tá, e quais são os projetos, Pedro, então, agora? Então, agora eu estou trilhando também esse caminho de palestras, né? Que eu percebi que eu comecei a receber muitas mensagens de pessoas que, com a minha história, ou se inspiravam, ou reconhecia alguém da família que estava na mesma situação, mas não levava da mesma forma que eu levo. Então, eles acabavam me mandando mensagens, ou com carinho, ou pedindo algum auxílio, né? Para estar entrando em contato. Então, eu percebi aí um grande espaço para eu poder estar atuando como palestrante, né? Excelente. E motivacional, e poder passar a minha história e inspirar ainda mais pessoas. Até quando eu vi o flyer da campanha, eu pensei que fosse a capa de um livro. Olha só. É a primeira impressão que eu tive quando já eu li. É uma ideia aí. Pois é, então, fica a ideia. Olha só, estamos vendo novamente, parece a capa de um livro, realmente. Parece. E aí, através da campanha, você conseguiu, então, alcançou o que desejava, Pedro? Consegui, foi muito rápido, sabe? Teve uma aceitação, uma aderência. E o bacana é porque quando a gente lança uma campanha assim, a gente percebe o quão solidários são as pessoas, sabe? Mesmo que elas não pudessem ou colaborar com dinheiro, cara, aquilo inundou o coração das pessoas e começou a se espalhar pela internet, todo mundo compartilhando. Então, teve momentos assim de eu saber de pessoas que estavam falando da minha campanha. É o Pedro, conheço ele e tal.
Então, isso é o mais gratificante de tudo. Né? Fazer o bem faz bem. Né? Não importa quem. Né? Sem importar a quem. Pedro, nós vamos a um intervalo rapidinho. Na volta, conversaremos mais um pouquinho, porque você vai deixar também uma mensagem aí aos nossos telespectadores. Fique conosco, já voltaremos. Ricardo Henrique Fotografia, especializado em fotografias de casamento e família. Contar histórias memoráveis através da arte da fotografia é minha missão. Quer conhecer meus trabalhos? Acesse. Estamos de volta aqui no programa Faça Acontecer e antes de seguirmos aqui nosso bate-papo com o Pedro Pita, nós vamos falar do produto que já desde a semana passada estamos aí falando, mudamos da sonoterapia do travesseiro e agora estamos com a pulseira, então vamos aí dar esse toque especial desse super produto. Você já imaginou uma pulseira quântica que traz equilíbrio energético, saúde, disposição e um sono reparador? Apresentamos a pulseira quântica MHR com a mais avançada tecnologia a seu favor, com turmalina negra, infravermelho, prata coloidal, frequências de cura. Ela aumenta o metabolismo, melhorando a circulação sanguínea, eliminando gorduras e toxinas, melhorando o sono, o bem-estar, aumentando a imunidade, aliviando dores e ajuda no combate à depressão e ansiedade. E ainda protege das radiações dos celulares e o Wi-Fi. Faça como muitas pessoas e sinta a energia vital a seu favor. Venha ser nosso parceiro levando essa tecnologia e bem-estar e tendo fonte de renda. Visite então o nosso site sonoterapia.life e saiba mais aí através do site da Sonoterapia. Eu já estou usando há algum tempo, estou aqui com ela, inclusive essa pulseira realmente é incrível, não é porque eu esteja fazendo a publicidade dela ou a propaganda, mas realmente eu tenho tido mais energia vital, que é o ponto especial aí dessa tecnologia MHR, então vale muito a pena mesmo. Quero deixar aí um grande abraço então a Abraão e a Rosane, que são os nossos parceiros aí do programa também, com essa super tecnologia, e eles estão sempre aí com novos produtos, futuramente já vão chegar com mais novidades. Pedro, vamos continuar aqui o nosso bate-papo. Gostou da pulseira, eu já né? estou de olho, já. E além de linda, né? Muito bonita, né? Depois conversaremos também. Pedro, então você falava sobre as palestras, né? Quem quiser palestra do Pedro, então é só entrar em contato com você, isso? Então, acho que é bacana também a gente levar essas palestras, também não só pela questão das pessoas que estão ali vendo, querem se motivar, mas também para trazer dentro das empresas, né,
poder falar com os seus colaboradores, com os funcionários da sua empresa, dar um estímulo a mais para essas pessoas estarem ali de corpo presente realmente. E outras questões também, semana de segurança do trabalho, Exato. Que é super importante, né? Essa questão da amputação, muitas das amputações acontecem também nessa questão do trabalho, né? De acidente de trabalho. Então, o modo de prevenir isso é o melhor remédio. Saúde, né? Total. Saúde. Sem contar também, sem falar da questão da inclusão, né, que eu acho que é muito importante a gente também levantar essa bandeira. Exatamente, porque a gente sabe que existem formas e formas aí como querem empurrar a inclusão. Justamente. Né? Pedro, uma mensagem então ao nosso telespectador e telespectadora do programa Faça Acontecer, porque afinal, como eu disse no começo, você veio para contar uma história de superação. Claro que foi tudo muito rapidinho aqui, mas deu para a gente entender a sua história, ver você como pessoa também, uma pessoa que está muito bem hoje, né? Apesar de fazer pouco tempo do ocorrido, você, assim, realmente o sentido da palavra resiliência está muito presente em você, até porque foram 2 vezes aí, né, o desafio na sua vida, 2 vezes o desafio forte. Então, deixe uma mensagem aí também para nós. Legal. Pô, primeiro, muito obrigado, André, pela oportunidade, né, e o convite de estar aqui com vocês. E eu acho que, falando da minha história e podendo falar para as pessoas que estão assistindo, é importante a gente ter claro na nossa mente que não importa o diagnóstico que é nos dado, mas sim aquilo que a gente resolve fazer com o diagnóstico que é nos dado. Então, claro, a gente podia ser aí aquela pessoa que está ali deitada na cama com depressão, com tudo que aconteceu, mas a gente tem que realmente fazer as nossas escolhas. E eu acho que o mais importante que a gente descobre quando acontece algumas coisas, como aconteceu comigo, é que a gente não sabe o quão forte nós somos até que a nossa última alternativa é ser forte. Então, acho que é mais ou menos por aí. Então, faça a sua escolha, escolhe levantar, sorrir, porque isso a gente consegue fazer com certeza. Isso aí, belíssima mensagem, a vida é feita de escolhas, como eu também comento em um dos livros. E, Pedro, agradecemos então sua presença, fica o convite também para que você venha no final do ano e conte um pouquinho como foi aí o decorrer de 2021, combinado? Ser legal, vai ser ótimo. Prazer. Excelente. Bom, nós vamos então ao rápido intervalo e na volta teremos aí aquele momento que é o toque socioemocional com Luana Speck, que já está aqui nos estúdios. Estamos aqui de volta, já no último bloco do programa, e agora nós vamos àquele momento que é muito especial, Toque Socioemocional com Luana Speck. Hoje, no quadro Toque Socioemocional, a gente resolveu fazer de uma forma bem diferente, né, André? Bem diferente. Essa semana, a gente pediu para que os seguidores do programa mandassem perguntas e essa demanda de vocês é muito importante para o programa, para o quadro Toque Socioemocional,
porque é o que move os assuntos e os temas que eu trago para vocês. E aí, com a caixa de perguntas, vocês avançaram em muitos assuntos e eu acredito que o André tenha selecionado ali alguns bem importantes para que a gente possa, então, discutir esse mês, né, André? Isso. Até conversávamos antes, Luana, aí que ficamos numa linha, né, entre socioemocional, eu até psicológico. fiz uma ressalva ali para o André, porque as perguntas que foram feitas, tanto no meu Instagram quanto no do programa Faça Acontecer, algumas elas vinham com cunho muito da psicologia, né? E eu sempre tive esse respeito e essa atenção de saber qual é a minha parte da assessoria educacional socioemocional e quando a gente entra no assunto da psicologia e que cabe, então, uma orientação do profissional da psicologia, né? Isso. Então, todas as nossas respostas aqui serão, sim, feitas, né, respondidas com todo o amor de uma fonoaudióloga e assessora educacional, né, que tem aí uma pitada de psicologia no mestrado da educação, mas não é psicóloga. Então, assim, a educação socioemocional também veio para que a gente pudesse entender essa diferença de se educar emocionalmente e da terapia, né, da psicologia. Então, essa questão da prevenção, ela vem sido estudada pela OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, e aí a educação socioemocional pode aí ajudar em alguns assuntos que foram pedidos aí. Excelente. Então, vamos lá. Nós temos um telespectador de Florianópolis. Ele pergunta, o aumento da ansiedade por conta da pandemia foi só comigo? Oh, amor, não foi não. Estamos todos no mesmo barco, né? E esse barco está louco para atracar de novo no mundo, né? E viver esse novo normal. O que eu digo para ti para que tu construa um crescimento com a tua ansiedade, né? Nas aulas de educação socioemocional ou quando os pais referem características que vieram diferentes nos filhos, do aprendizado ou um atraso na linguagem, a ansiedade sempre está ali, sempre está fazendo ali o seu papel, né? O seu papel tão importante ou talvez não, mas eu gostaria de, então, falar para esse telespectador para ele usar a ansiedade a favor, né, a favor dele, não contra, né, para que ele perceba o quanto ele pode se autoconhecer nesses sinais e sintomas que a ansiedade trouxe para ele. Mas, Luana, como assim? Foram coisas muito ruins que aconteceram, pensamentos, noites de insônia. Ok, né? Receba isso e coloque todo o amor dentro do seu ser por você mesmo, né? A gente sempre fala que a gente precisa mudar o mundo lá fora, mas, na verdade, a gente precisa mudar o nosso mundo. E, para mudar o nosso mundo, também existe turbulência, também existe crise, também existe ansiedade, né? Porque a gente sempre espera do outro algo, espera que o acontecimento seja de uma maneira e não é, porque o esperar do outro é o que causa essa preocupação, né? Então, essa ansiedade, ela precisa ser trabalhada para você entender dentro de você quais são as emoções que lhe causam mais ansiedade. E aí, dessas emoções que te causam mais ansiedade, você, então, perceber como que essas emoções chegam no teu coração e no teu cérebro. E aí, trabalhando essas emoções, certo? Mas se isso estiver te atrapalhando muito no teu sono, nos teus relacionamentos, no teu trabalho, eu super sugiro para te procurar um psicólogo, que é muito importante esse cuidado, né? Essa terapia para quando a ansiedade já foi para um viés que precisa ser, né, trabalhado, porque já cometeu o fisiológico e o emocional, então precisa ser trabalhado. Aproveitando até o tema da ansiedade, acredito que essa outra pergunta é uma telespectadora lá de São José dos Campos, Uau! Interior de São Paulo. Como perder o medo de falar em público? Vamos lá, comunicação é tudo, né, gente? Nem todo mundo precisa falar em público, tá? Tem muito isso, né? Mas eu preciso falar em público. Não, se você tem o dom de escrever ou de trabalho manual, você não precisa falar em público. Agora, se você tem que falar em público ou gosta muito de falar em público, primeiro é a tua vontade de querer falar em público e depois prestar atenção na tua comunicação, como é que funciona a tua linguagem. É muito importante a gente ver como que o nosso corpo está falando, quais são as palavras que eu uso. Agora, como fonoaudióloga, eu te indico sempre prestar atenção
Para falar em público, prestar atenção na sua respiração, na sua entonação, na sua articulação. E principalmente o André aqui como apresentador, a gente sempre tem que se preparar para falar em público. Exatamente. Né? Então, se você quer ser uma palestrante, você quer dar aula, prepare-se para isso. Primeiro é estudar. Improviso não acontece. Precisamos estudar. Então, se você quer ter uma boa oratória, né, você tem que primeiro investir no seu conhecimento, investir nessa relação sua com a sua comunicação, com a sua postura, com a sua articulação, com a sua respiração. E aí você vai gravando vídeos, olhando no espelho, se olhando, gravando áudio, percebendo como está a sua voz e aí por diante. Muito bem, isso aí. Uma outra pergunta também de Florianópolis, como perder a falta... Não, como perder não. Como preencher, porque já está com uma perda aqui. Como preencher a falta de estar com mais pessoas? Uau, isso acometeu muito a gente no ano de 2020 e vem alastrando aí em 2021, né? Eu ia comentar isso justamente, Luana, porque as pessoas esperavam por um tempo curto, né? E isso está se arrastando já por muito tempo. Eu vejo muitas pessoas falando assim, eu estou há 1 ano, 2, né, 1 ano e meio sem falar com os meus pais, ou sem ver meus pais, sem abraçar. É bem difícil, assim. O que a gente tem falado na educação socioemocional, tanto para os alunos quanto professores, né, e pais, é abusar dos encontros virtuais, é abusar dos sistemas antigos de mandar carta, de se sentir presente de outras formas, né? Se eu não posso pegar um avião, ou se eu não posso pegar um ônibus e ir para outra cidade, ou se meu pai e minha mãe são de risco, eu ainda não estou conseguindo dar aquele abraço físico, sempre é importante uma chamada de vídeo, um recadinho de boa noite, boa tarde, bom dia. Então, ser presente, ela pode sim ser também usada com a tecnologia. Vamos usar a tecnologia a favor, já que ela é usada, às vezes, contra a aprendizagem, contra a comunicação, né? Ela é uma ferramenta que ela pode te fazer chegar bem pertinho ali da pessoa que você não está conseguindo estar presente. Até jantar online eu fiz já com os meus amigos. Eles lá, eu aqui, uma taça ali, um brinde. E a gente pode tudo, né? A gente só deixar nossa criança livre, imaginar e usar a tecnologia a favor. Isso aí, a criança interior é importante, né? Muito. Luana, este mês ainda teremos mais aí a sua presença aqui no nosso programa. Daqui 2 programas, novamente. E aí, o que teremos? Nós vamos falar um pouquinho sobre a nossa comunicação. Como que a gente se percebe na ação e reação dessa comunicação. Será que a gente fala com o outro pensando que nós vamos falar ou a gente só reage na comunicação? Né? E o quanto isso interfere nas nossas relações interpessoais, né? Por vezes a gente acha que o outro é grosso, que o outro é ríspido, que o outro é mal-humorado. E eu, gente, como eu estou comunicando? Será que eu estou agindo ou será que eu estou reagindo durante as situações? E a pandemia ela veio para dar um fervorzinho aí nesse assunto de ação e reação na comunicação. Eu acho bem bacana porque entra o tema da escutatória, Sim, né? que você também é mestre nisso já, né? Dá até medinho de falar aqui, mas qualquer coisa o André complementa. Não, pode parar com isso, porque você... Inclusive, a semana passada eu estive com uma amiga, ela é telespectadora também do programa, e ela falou, André, eu gosto tanto do quadro socioemocional porque a Luana é tão inteligente, foi a palavra que ela usou. A gente busca, né? Todo ser humano precisa se apaixonar por uma área e ir a fundo, né? E tu sabe como eu sou, né? Eu vou a fundo mesmo. Ontem eu fui dormir 10h30 da noite, eu falei, uau, um dia eu fui dormir cedo, porque eu sempre estou ali estudando, vendo, revendo, faço as crianças dormir e aproveito o tempo. E ontem eu me permiti descansar. Mas é assim, para quem gosta, a leitura, o estudo sempre está presente. E a gente tem que evoluir, sempre. Exato. E eu quero sempre evoluir. E é o que nos mantém aí também ativos, né? Isso, e vivos. E vivos. Muito bem, Luana, queremos agradecer a sua presença aqui no programa. Eu que agradeço. Então, nos vemos aqui 2 semanas já. no Toque Socioemocional. Isso. Nós vamos encerrar o programa hoje de um modo um pouquinho diferente, porque antes tivemos a presença do Pedro. E agora nós vamos ver aí um vídeo, então, da vida do Pedro, contando um pouquinho, de modo bem resumido, como que tem sido a sua trajetória. Fica aqui um grande abraço e nos vemos na próxima semana com mais Faça Acontecer.